Axé. Aqui a gente inicia, então, nosso conteúdo do curso, né, nesse primeiro vídeo, depois das introduções, falando um pouquinho sobre a religião de Umbanda e sua origem de fundação. Peço a você que está fazendo o curso, logicamente que tenha paciência, tranquilidade para fazer esses módulos por completo, porque temos uma programação a ser cumprida. Então, mesmo que você já tenha esse conhecimento, e acredito que possa ter, mas tudo que a gente fala, sempre a gente aprende algo novo. Né? Isso eu já ouvi muitas vezes no curso presencial que eu faço, dos alunos que já fizeram até mais de uma vez, que sempre falam, cada aula, mesmo que seja o mesmo tema, a gente aprende alguma coisa nova, a gente ouve uma coisa nova, a gente discute alguma coisa nova sobre a religião, sobre um tema relacionado ao curso e à aula. Então, peço muita paciência para você, para seguir daqui em diante. Né? Para falar de Umbanda, primeiramente, o que todo umbandista precisa saber e ter na ponta da língua, que Umbanda é religião. Umbanda tem história. Umbanda tem fatos históricos, né, descritos, pesquisados e que de fato aconteceram no passado. Né? Isso não é lenda, isso não é mito. Né? Aconteceu, são fatos. Né? A sua origem, a sua fundação. Então, Umbanda é religião. E por ser religião, pratica única e exclusivamente o bem. Independente da linha de trabalho, independente de qualquer coisa que o terreiro venha aplicar, só pratica o bem. Isso tem que ficar bem claro a todo umbandista, a todos nós que somos religiosos. Qualquer coisa diferente disso não é Umbanda. Né? Às vezes pode usar o nome, às vezes pode, né, colocar uma plaquinha lá na frente do terreiro, mas se pratica algo para o negativo, se prejudica pessoas, se faz amarrações, magia negra, qualquer outra coisa diferente da prática do bem e do amor ao próximo, não é Umbanda. Aí fora, né, a gente tem muito preconceito ainda em relação à religião de Umbanda, porém é um preconceito por desconhecimento da religião, por falta de conhecer a religião no seu campo total. Então, por falta de conhecimento, as pessoas costumam a colocar tudo dentro de um caldeirão só, né, e falar coisas incertas e inverdades sobre a religião de Umbanda. Não é? Então, cabe a nós que estamos aprendendo, cabe a nós que estamos fazendo cursos, estudando, lendo livros, né? Plantar uma semente nova aí fora e argumentar, não brigar jamais, jamais impor qualquer coisa, porque a verdade é sua, a verdade é minha da Umbanda. Né? Mas se a pessoa gostar ou querer saber sobre a religião, é missão e é dever nosso que temos, né, um pouco de conhecimento sobre ela, de falar do que se trata de verdade, de falar do que é realmente a Umbanda. Né? Então, Umbanda é, sim, a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Frase essa dita por Zélio Fernandino de Moraes, que é o fundador da religião de Umbanda, um jovem, não tem como a gente falar de Umbanda se não falar, do nosso fundador, né? Tinha apenas 17 anos quando começou com alguns sintomas mediúnicos que na época foram confundidos com outras doenças psicológicas. Inclusive Zélio foi encaminhado para o seu tio, né, que era diretor de um hospício, inclusive, em Vargem, no Rio de Janeiro, para que fosse tratado, para que fosse identificado o seu problema, né, que na verdade eram sintomas mediúnicos, ou também conhecido como doença xamânica, né, como alguns falam, né, que na verdade não é uma doença, são sintomas da sua mediunidade. Né, ainda muito jovem, e a mãe também encaminha posteriormente Zélio a um padre, exorcista, pensando em um exorcismo para que se livrasse daquilo, já pensando no nível mais espiritual. Por fim, Zélio também é levado a uma benzedeira, que inclusive trabalhava com o espírito de um preto velho, chamado tio Antônio, né, que disse que Zélio tinha o dom da mediunidade naquele momento do benzimento, né, e posteriormente, depois de passar tudo isso, o que acontece? Zélio é encaminhado para a Federação Espírita de Niterói, onde, naquela sessão, né, no dia 15 de novembro de 1908, que foi a data da anunciação da religião de Umbanda, e sentado à mesa, uma sessão espírita, do nada Zélio resolve falar que ali naquele local faltava uma flor naquela mesa. Ele se levanta, vai até o jardim, coloca essa flor naquele jarro que estava no
meio da mesa, que a gente não tem certeza absoluta, mas tudo indica que essa água que estava ali, aquela água que se usa para fazer a fluidificação, para ser água fluidificada, né? Não tinha, acredito eu que não tinha um outro lugar ali naquele momento, ele deve ter colocado essa flor ali, naquele local, e aí começa umas incorporações espontâneas naquele grupo, na sessão espírita, de espíritos de caboclos, de pretos velhos, que foram até desculpa, gente, fugiu a palavra, foram repreendidos pelo dirigente daquela sessão, e logo em seguida começa um diálogo naquele que se manifestou em Zélio de Moraes, que é o caboclo das 7 encruzilhadas, que depois também se identifica como Frei Gabriel Malagrida, que em vida passada havia sido um frei, um padre, que ajudou, né, aqui no Brasil, um jesuíta, e depois atingiu com certeza um grau, né, foi morto pela queima do garrote por ter previsto o grande terremoto de Lisboa, e foi martirizado, e no plano espiritual, com certeza, atingiu o responsável por trazer a religião de Umbanda ao nosso plano, através do Zélio de Moraes. Né? Tem toda Aqui no material de apoio tem alguns links, né, com vídeos, os textos contando essa narrativa, contando cada trecho do diálogo que houve nessa anunciação por Zélio de Moraes, para que vocês façam a leitura complementar desta aula. Né? O meu foco aqui nessa aula é dizer que Umbanda é religião. Ela tem fundamento, ela tem data de fundação, e isso tudo são fatos. Fatos que temos que levar em consideração sempre. Porque para muitos, Umbanda não é religião. E isso é uma inverdade. Né? Muita gente fala que a Umbanda também é o sincretismo. E o sincretismo nada mais é que a união de culturas e de segmentos diferentes em uma religião. Não é? Mas isso não é exclusividade da Umbanda. E isso já existe há muito tempo. De Moisés. Moisés era sincretismo. Moisés era africano. Né? Depois vai para o Egito e aprende depois com Jetro, algumas culturas, pratica ritual xamânico, inclusive. Então, isso também já é um sincretismo. A própria religião católica, que é uma religião, né, forte ainda no nosso meio, é uma religião sincrética, do qual nasce 300 anos mais ou menos após Cristo, e vem com um fundamento fortíssimo, que é o fundamento e o sacramento do batismo. O batismo ele vem da onde? Do judaísmo. Né? Pelas sociedades alternativas que foram fundadas em meio àquele povo naquela época, porque eles já consideravam o templo principal impuro, e a quem frequentava também. Então, quando eles partiam do templo principal para entrar nas sociedades alternativas judaicas, passavam por um ritual de purificação, de limpeza, de iniciação, de apresentação, que é o batismo. João Batista fazia parte de uma sociedade alternativa judaica, que muitos acham que eram parte dos essênicos, mas isso não é uma verdade, e batiza, inclusive, Mestre Jesus Cristo, né? Purifica e apresenta e inicia, e muitos dizem que a partir daquele momento, Jesus se torna Cristo, se torna o Cristo. Então a coisa começa dali. Né? E 300 anos depois de Cristo, a religião católica, que também é sincrética, pois nasce nesse segmento judaico renovado por Jesus, né? Em Roma, que era uma outra cultura, tinha um outro pensamento, e vem com um ritual e um sacramento do batismo com força total em seu segmento, em sua liturgia. Então, isso também é sincretismo. Então, o sincretismo não é exclusividade da religião de Umbanda. Isso já vem do passado, né, onde praticamente todas as religiões são sincréticas. Né? Então, isso é importante também que o umbandista saiba e tenha em mente essa questão. Certo? Então, voltando um pouquinho, né, Zélio de Moraes, então, no dia 15 de novembro de 1908, anuncia a fundação da religião de Umbanda no dia seguinte, que seria na sua casa, através de um diálogo grande que houve naquela sessão, que temos aqui na leitura complementar do curso, nessa aula. Aproveitem, né, porque faz parte, é muito bom ter esse material de parceiros, de amigos, né, que também peguei para colaborar com a aula. E no dia 16, né, Zélio de Moraes, então, na sua casa, já vem incorporar Caboclo das 7 Encruzilhadas, Pai Antônio, e aí começa, então, a prática da religião de Umbanda, onde naquele dia muitas pessoas compareceram à sessão e muitas pessoas saíram curadas, e aí, então, nasce a religião de Umbanda.
né? A nossa religião amada, nossa religião que a gente hoje vive essa verdade em nossa vida e que tem muito ainda a nos ensinar, porque a coisa não para. A Umbanda teve vários momentos, né, de 1908 para cá, tivemos várias conferências, várias reuniões, livros que foram lançados, liturgias, rituais, vertentes que foram nascendo. E por que disso? Porque a Umbanda tem história, como eu disse. E mesmo tendo uma história movida a fatos, essa história pode ser vista por todas as pessoas de ângulos e de formas diferentes, no qual se gera também as vertentes, né, que eu já disse em vídeos anteriores, que na verdade é de fato uma ilusão, que a Umbanda é única, e a gente que coloca em corpos diferentes, em rituais diferentes, né, porque a gente tem a nossa visão e o nosso modo de expressar nosso sagrado. Então, havendo uma história, isso também a gente sabe que acontece na Bíblia, porque é uma questão de interpretação. Então, cada um interpreta ao seu modo, à sua maneira, e acaba daí dando ramificações a liturgias e rituais diferentes. Por isso a gente vai num terreiro, é de uma forma, a gente vai no terreiro de outra forma. Isso eu acho, no meu ponto de vista, muito lindo, muito bonito, porque cada um tem a forma de expressar o seu sagrado dentro daquilo que aprendeu, dentro daquilo que sabe sobre a religião de Umbanda. É muito bonito. Né? Se perder dentro desse olhar, dessa forma de manter e de exercer o seu sagrado, é muito bonito. Né? Na religião de Umbanda, é uma liberdade. A religião de Umbanda ela é liberta. E ela tem esse poder também, a partir do momento que você quer estudar, quer aprender, isso nos dá liberdade. Isso tira a gente de um estacionamento, tira a gente de um dogma do qual a religião não tem, tira a gente de um contexto fechado para liberdade religiosa, liberdade da prática religiosa. Né? Isso dentro do nosso terreiro, dentro do nosso contexto religioso é muito importante. Muito importante, porque você tem a sua forma de exercer o seu sagrado e temos que respeitar os nossos irmãos sempre, né? Sendo Umbanda, praticando o bem, tendo o fundamento principal, que é a manifestação do Espírito para a prática da caridade no ambiente sagrado, que é o nosso terreiro, a gente deve respeitar sempre o formato, a liturgia ritualística dos nossos irmãos umbandistas, independente da forma que é tocado essa gira, da forma que é levada essa liturgia, essa ritualística de Umbanda. Né? Porque tem várias visões, vários formatos e várias vertentes existem. Apesar da Umbanda ser a água, os copos seriam as vertentes e os segmentos mais diferenciados, que depende muito do sacerdote, depende muito do dirigente espiritual, que muitas vezes parte de um conhecimento um pouco mais católico, ou parte de um conhecimento um pouco mais espírita, ou parte de um conhecimento mais africano, e vai colocando esses elementos, esse sincretismo dentro do seu padrão de tocar ritualística, mas o nosso objetivo aqui, logicamente, que é falar de Umbanda, uma Umbanda central, onde o foco é esse, né? Mas com respeito sempre a todos e o formato que todos levam essa ritualística, essa gira de Umbanda para os seus terreiros. Então, no modo geral, resumindo aqui, né, a aula, a Umbanda então foi criada em 15 de novembro, foi fundada em 15 de novembro de 1908 por Zélio Fernandino de Moraes, no Rio de Janeiro, e traz como frase principal a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Né? Foi se desenvolvendo, passou por vários períodos, depois, década de 90 para cá, surge também muita coisa do nosso pai, mestre, que devemos lembrar e saudá-lo com muita gratidão, Rubens Saraceni, que também deixou vários livros, né? Todos podem ser encontrados pela editora Amadas, inclusive, quem tiver interesse, que veio organizando, fundamentando mais, ajeitando a religião ali. E hoje a gente tem uma estrutura muito bacana dentro de um fundamento, né, organizado da religião de Umbanda, do qual a gente tem muito material para se estudar, muita coisa para aprender e para praticar. Primeiramente, logicamente, temos que ver sim nós primeiro, né, aprendermos, melhorarmos como pessoas e depois, logicamente, compartilhar isso com o nosso próximo, com as pessoas que estão próximas na nossa vida. Umbanda é isso. Umbanda é tornar nós pessoas melhores a cada dia. Umbanda é o respeito, a disciplina. Umbanda é o tudo que envolve a nossa vida positivamente. Por isso a gente tem que se definir como Umbanda. Eu sou Umbanda, porque eu vivo Umbanda. Não é? Então é isso que temos que ter em nossa mente. Que Umbanda é sim religião, pratica o bem, única, exclusivamente. Tem fundação, tem data de fundação, tem fundador, tanto material quanto espiritual, e segue nos dias de hoje, crescendo, os adeptos crescendo no Brasil e no mundo. Hoje temos vários terreiros espalhados pelo mundo,
E lá atrás começou com apenas uma tenda, tenda Nossa Senhora da Piedade, né, que foi a tenda onde Zélio começou a Umbanda, e ela existe até hoje, inclusive no material aqui de leitura complementar também tem o link lá da tenda Nossa Senhora da Piedade, que ainda tem os seus trabalhos, tem suas giras, funciona num padrão cultural ainda, que manteram, né, aquela ritualística desde o início, manteram aquela liturgia, e é muito legal, muito, muito bonito isso. Também está aqui para que você conheça no material, na leitura complementar. E lá no Rio de Janeiro, inclusive, né, na cidade de origem, no estado de origem da religião de Umbanda. Então, isso é o básico, é o fundamental a se saber, e todo umbandista precisa saber disso. Não é? Umbanda não veio do nada, não vem de lendas, não vem de coisas que irreais, ela vem de fatos, de acontecimentos. Né? E teve essa fundação. E é importante dizer também que antes de 1908, inclusive tem um livro que está aqui no material também, na leitura complementar, chama Religiões do Rio. Esse livro foi lançado antes de 1908, por João do Rio, no Rio de Janeiro, em uma pesquisa das religiões no Rio de Janeiro. E o nome Umbanda não aparece em nenhuma parte do livro. O livro está para vocês fazerem download aqui na leitura complementar, para que vocês vejam e analisem que realmente antes de 1908 não existia absolutamente nada relacionado à religião de Umbanda, que então nasce no dia 15 de novembro de 1908 através de Zélio de Moraes. E essas histórias e esses fatos, é interessante que a gente pesquise, que a gente analise e vá a fundo para que a gente conheça as origens e da onde vem e como vem a religião até nós nos dias de hoje. Né? Esse sincretismo que é parte integrante da Umbanda por causa de uma cultura já do nosso país. Né? A gente pode afirmar sem sombra de dúvidas que é uma junção, né, de raças ali, dessa miscigenação que já existe no Brasil, né, da cultura negra, da vermelha, da branca, posteriormente da amarela, dentro da religião de Umbanda, que é para justamente cumprir o que se foi dito no início, que é atender a todos, né, sem olhar a quem, abrir as portas da religião de Umbanda sem olhar classe social, sem olhar raça, sem olhar nada disso. Né? Por que se usa o branco na religião de Umbanda, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mais profundamente, mas já adiantando aqui, pela igualdade, onde não se tem rico, não se tem pobre, não se tem raça. Então, onde todos podem ter a oportunidade de aprender e de ensinar também. Né? A gente aprende com quem sabe mais, ensina quem sabe menos, e vamos evoluindo, vamos tocando a religião de Umbanda à frente, que vem crescendo e se inovando também. Né? Hoje a gente tem a linha dos malandros, por exemplo, que a gente vai falar na aula das linhas de entidades, né, de guias de trabalho, um pouco mais para frente no curso, mas só para ter ideia, né, que é uma linha até há pouco tempo, e até nos dias de hoje, ainda pouco conhecida por muitos umbandistas, né, onde muitos acreditam que Zé Pilintra ou é Exu ou é baiano, porque se manifestavam nessas linhas, e hoje tem linha própria na religião de Umbanda, onde se manifesta com seus falangeiros. Então a coisa vem crescendo, conforme veio passando os tempos, as linhas vieram surgindo de acordo com a necessidade da nossa região no Brasil, com a necessidade do nosso povo, de estar pegando, absorvendo novos valores para a sua vida. Umbanda é isso. Umbanda é uma religião para o futuro, inclusive. É uma religião que ainda é pouco conhecida no seu fundo. A teogonia de Umbanda, quando a gente começa a falar dos orixás, começa a estudar essas energias universais, cósmicas, que transitam pelo universo, irradiações de Olorum, irradiações divinas, isso aí a gente começa a analisar a fundo e começa a ver que em outras culturas isso também existe com outros nomes, com outras roupagens. E é uma coisa maravilhosa, e é tudo energia, é tudo coisa que circula no universo, que a gente for analisar questões de frequências, de vibração, de números, a gente começa já a comparar também com as questões hoje da física quântica, que vem explicando muita coisa que a física convencional não explicava há tempos atrás. Né? Então a religião Umbanda é uma religião para o futuro. Né? E já estamos entrando nisso, já começando a compreender melhor essas energias universais, cósmicas, os tronos divinos, a Gênese, de uma forma diferente do que a gente aprendia no passado. Isso é bom demais. Né? Isso a gente tem que ter consciência, isso a gente tem que aprender. E isso hoje em dia é Umbanda. Né? E é isso que a gente está aqui para ensinar e para passar essa visão nova, essa visão mais moderna da religião de Umbanda, onde a gente tem todo esse material agora à disposição para estudo, certo? A gente vai falar de tudo isso um pouco mais para frente, então por isso eu pedi paciência no início aqui desse vídeo, né, porque a gente tem uma programação, do qual vocês podem ver aí do lado, vai sendo liberado isso conforme você vai concluindo que você está assistindo os vídeos, respondendo as questões do quiz,
para que você vá passando de aula em aula, com paciência, com calma, e vamos chegar, né, nesses pontos também de falar sobre os orixás, sobre as entidades de trabalho, enfim, sobre os gestos, a ritualística e a liturgia de Umbanda. Tá certo? Então, muita paciência, vamos chegar lá, façam, leiam, assistam também o material complementar que está disposto aí na plataforma, para então continuar cada videoaula na sua sequência. Não pulem para o fim, né? Eu podia ter bloqueado e ir liberando devagar, isso não, eu quero deixar aberto, mas que você faça videoaula a videoaula, que sempre as informações vão sendo em sequência para não se perder no conteúdo, tá bom? Até o próximo vídeo, então, muito axé no seu coração, a gente se vê lá.